Senhor Presidente, Senhores Secretários de Estado, Senhora Secretária de Estado, Sr. Ministro, Srs. Deputados, no que toca à questão da desigualdade de género, que olhar para o Estado e para a administração pública. E, voltando a 2020, eu gostava de começar com uma informação que, na altura, a Secretária de Estado de Igualdade, Rosa Monteiro, numa entrevista ao Diário de Notícias, quando perguntada sobre qual é a diferença salarial média de género no setor público, a resposta foi: não tenho esse dado. Esta entrevista foi de 2020. Estamos em 2023 e a pergunta óbvia é se o Governo, hoje em dia, tem essa informação. Porque nós podemos olhar para os dados, como já referimos, e percebemos que os dados não nos dizem a história toda sobre a efetiva desigualdade de género no mundo laboral no geral, mas eu creio que é importante olharmos para a função pública em particular, porque o Estado deve e tem obrigatoriamente que dar o exemplo também na igualdade salarial. E por isso, se nós formos a determinados exemplos dentro da função pública, como sejam, já aqui foi referido, há várias profissões que são altamente feminizadas. Temos, por exemplo, a questão de auxiliares de ação educativa, auxiliares de ação médica. Se nós formos à educação e verificarmos a parte dos não docentes, há 7 vezes mais mulheres do que homens. Na saúde, no geral, poderemos estar em cerca de 78,3% de mulheres. No entanto, ao longo dos últimos anos, o Governo tem vindo a acabar com a especialidade de determinadas carreiras que são efetivamente ocupadas por mulheres, e isto significa a desvalorização também dos seus salários e, portanto, estaremos aqui a perpetuar o ciclo de desigualdade salarial de género. E, portanto, a primeira pergunta que fica também neste debate e que esperemos que possa ser respondida é, na Casa do Estado, na administração pública, primeiro, se já tem, que em 2020 não tinha, os dados sobre a desigualdade salarial efetiva, e como é que está a trabalhar em 2023 esses mesmos dados, até de acordo com aquilo que tem sido aprovado. Mas temos um outro problema na administração pública que nos parece grave e que temos vindo a levantar até em audições esta semana, que tem a ver com o CIADAP e com a forma como ele vai criando e perpetuando essas desigualdades. Porque o CIADAP, sendo um sistema de avaliação que é altamente subjetivo, injusto e que apenas tem servido para criar desigualdades, ele é também uma ferramenta para atribuir remunerações variáveis no que toca, por exemplo, a um dos critérios mais subjetivos, tem a ver com a assiduidade. Quando nós sabemos que são as mulheres as mais prejudicadas, por exemplo, quando têm que acompanhar um familiar ao médico, quando precisam de prestar assistência à família. E, portanto, estes problemas também se passam na administração pública, e aquilo que nós precisamos de perceber e de assegurar é que, em primeiro lugar, estamos a combater estas causas dentro da função pública, que a transparência salarial também existe na própria função pública, porque aquilo que nos é relatado é que em muitos casos ela não existe e, portanto, não permite que se possa fazer o trabalho sindical ou outro de pugnar por essa igualdade salarial. E, por fim, como é que a própria lei, que ainda não está regulamentada, poderá vir a ser aplicada efetivamente à administração pública.